Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Eu Evoluo Sempre, o canal que te desafia a evoluir e ser uma pessoa melhor todos os dias. O meu nome é Luiz Guilherme e este é o programa Desvendando a Bíblia, e eu te convido a ler a Bíblia junto comigo. E o tema do nosso episódio de hoje é o livro do profeta Sofonias. Quem foi Sofonias? Sofonias foi um profeta que viveu ali no reinado do rei Josias, do rei de Judá. Judá, na época que Israel era dividida ao norte Israel e ao sul Judá. Então, Sofonias viveu ali no período do rei Judá e foi um período que Israel ali, Judá no caso, estava muito afastado de Deus. E os profetas, Sofonias só foi um deles, mas existiram vários profetas enviados por Deus que avisaram, o dia do julgamento está próximo, o dia que alguma nação tomará Israel está próxima. Por quê? Porque eles estavam se afastando de Deus. E Sofonias e o contexto da época era o Império Babilônico, o Império Assírio crescendo muito ao redor. Então, assim, a sociedade ela era marcada por idolatria, culto a outros deuses, injustiça social pelos governantes, entendeu? Josias até era visto como um rei que tentou resgatar a humildade, o culto a Deus, mas era um culto da boca para fora, o povo já estava muito corrompido. E o livro de Sofonias, ele tenta potencializar esse trabalho do Josias, chamando o povo para fazer uma adoração verdadeira, uma humildade perante Deus. Essa que é a mensagem do livro de Sofonias. Eu vou ler aqui 2 versículos de Sofonias. Quem quiser nos acompanhar, eu vou ler agora Sofonias 2, versículo 3, tá? Olha só o que Sofonias fala. Buscai ao Senhor, todos vós, humildes da terra. Buscai humildes, que executais o seu juízo. Buscai a justiça e buscai a mansidão. Talvez sereis escondidos no dia da ira do Senhor. Interessante, né? Ele fala para buscar o Senhor, buscar a justiça e buscar a mansidão, que talvez você será poupado. E teve muita gente que foi poupada, teve muita gente que foi morta, mas muita gente foi poupada, mesmo no processo de invasão da Babilônia, né? O próximo versículo que eu vou ler é Sofonias 3, versículo 12. Ele fala assim, e deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre, que confiará no nome do Senhor. É interessante, né? Que a busca de Deus por essa questão da invasão da Babilônia, na verdade, essa permissão é mais no sentido de permitir um retorno a Deus àqueles que realmente querem retornar a Deus, né? Não é no sentido de punição, é no sentido de separar o joio do trigo, né? Tanto que Deus está falando, né? E deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre, que confiará no nome do Senhor. E é interessante a gente lembrar que a Bíblia, ela é repleta de mensagens, sobre a importância da gente ter um espírito humilde. Eu vou ler aqui um versículo de Mateus capítulo 5, versículo 3, onde ele fala assim: Bem-aventurado os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Essa é uma fala de Jesus e que ele fala no Sermão da Montanha, né? E ele quer enfatizar a importância
de você reconhecer que você precisa espiritualmente ser dependente de Deus. É nisso que ele quer dizer pobre de espírito, sabe? Você ter uma humildade espiritual perante Deus. Mas, Guilherme, eu ainda não entendi o que é pobre de espírito. Eu vou ler mais um outro versículo aqui, que talvez fique mais claro. Olha só. Livro de Tiago, tá, pessoal? O versículo 4, versículo 6. Olha aqui que ele fala. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Olha que interessante, eu vou repetir, pessoal. Livro de Tiago, tá? São duas passagens, isso está entre o versículo 6 e 10 do capítulo 4. Deus resiste aos soberbos, aos orgulhosos, aos egos inflados, mas dá graça aos humildes. O que é a graça de Deus? É os favores imerecidos. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Palavra de Tiago. E, para finalizar, eu vou ler uma outra passagem de Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Olha aqui que Deus fala, palavra de Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Olha que bonito isso aqui, pessoal. Isso aqui é uma promessa de Deus. É Deus fazendo uma promessa na Bíblia para quem? Para aquele que se humilhar, orar, buscar a Deus e se converter do mau caminho que ele tomou. E ele diz, então eu os ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados. Deus nos deu essa promessa de reconciliação. Mas para isso você precisa ter um coração humilde. E essa é a grande lição que a gente pode tirar do livro de Sofonias e aplicar na nossa vida. Como é importante a gente cultivar um coração humilde. A gente reconhecer as nossas falhas, os nossos erros e aceitar que a gente precisa de Deus. E como é que a gente faz isso na prática? A gente faz isso na prática buscando a Deus em oração, buscando a Deus na leitura da Bíblia e fazendo reflexão sobre as leituras, porque ali é a palavra de Deus, e pedindo a Deus sabedoria e orientação. É dessa maneira que a gente se aproxima de Deus de maneira e cultiva um coração humilde. Tá bom, pessoal? Bom, essa é a lição do livro de Sofonias. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, não deixa de dar um like, não deixa de curtir, não deixa de compartilhar para que essa mensagem chegue a mais pessoas. Meu muito obrigado a todos que ficaram até aqui e até a próxima com mais um episódio do Desvendando a Bíblia. Um grande abraço.